Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Graças a Deus por mais uma noite incrível de louvor e de adoração ao nome do nosso Deus. Alegria podermos estar aqui neste momento de conexão com Deus. E que realmente você possa fazer muitas conexões no seu espírito, na sua alma, no seu coração, na sua mente, nos aproximando cada vez mais do Senhor. O tema da nossa reflexão desta noite é a verdadeira gratidão mesmo na pandemia. Eu mudei um pouquinho o tema do que saiu na divulgação. Então o tema é a verdadeira gratidão mesmo na pandemia, baseado na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5,18. Mas antes de ler a palavra de Deus, eu gostaria de dizer a seguinte palavra. Quando eu era menino, eu morava no sítio, lá no interior de São Paulo, lá num local chamado Morro do Alto, um bairro que existe aqui entre Tatuí e Itapetininga. E eu morei no sítio até 13 anos de idade, quando meus pais mudaram para a cidade por conta da continuação dos nossos estudos. Mas eu me lembro que acontecia lá no sítio uma coisa muito bacana. A gente era uma família muito pobre, morávamos numa casinha de barro, casa de madeira, barreada, com chão de terra, tudo muito simples, tudo muito pobre, mas ao mesmo tempo havia muito amor, havia muita graça, havia muita comunhão, havia muito carinho dentro da família e também nos relacionamentos com os moradores do bairro, nossos tios, primos, irmãos de meus pais, do meu pai, irmãos da minha mãe. Eu me lembro que havia lá uma coisa muito legal. Todas as vezes que a gente fazia alguma coisa grande, a gente repartia. Então meu pai matava porco, a gente matava o porco, repartia o porco, e então a gente pegava alguns pedaços daquele porco e doava, levava para os vizinhos, para os meus tios, irmãos do meu pai, ou irmãos da minha mãe, e eu e meu irmão Luizinho, eu tinha ali 8, 9, 10 anos de idade, o Luizinho 2 menos do que eu, a gente saía para levar aquela carne para os vizinhos. Colocava num bornalzinho de pano, botava no ombro e saía com aquela carne, levava lá para o tio Zé, levava lá para o tio Adonias, levava lá para outro tio, para outra tia, e era uma coisa muito bacana. Quando fazia pamonha, aquele dia que fazia pamonha, colhia milho verde, fazia aquela tachos e mais tachos de pamonha, a gente repartia a pamonha com os vizinhos, era muito, muito legal. E eu fiquei pensando, queridos, que esse tempo de pandemia, de isolamento social, é um tempo muito legal para a gente compartilhar, já que a gente está isolado, longe um do outro. A forma que a gente tem de demonstrar amor é compartilhando. E aí eu estava lá em casa com a minha esposa e meus filhos, provavelmente um mês ou 45 dias atrás, e de repente chega um bolo lá na nossa casa, oferecido pelo presbítero Edson e dona Lúcia. E aquilo foi tão legal, um bolo de limão, tão gostoso, tão saboroso, um cartãozinho, tão bonito, uma frase curta, mas que demonstrava tanto amor. E eu falei, Renata, tá aí, é isso que nós vamos fazer a partir de agora, de graça recebei, de graça dai. E então nós começamos a toda semana mandar pelo menos 4 bolos para 4 famílias da igreja, e temos feito isso toda semana. E com isso nós estamos abençoando a Marisa Patriani, que faz o bolo, também a outra lá, a Marília, que faz bolo. Essas irmãs estão ganhando, e os irmãos que recebem estão sendo abençoados também com um bolo, com alguma coisa. Isso é maravilhoso, irmãos, isso gera vínculos, isso abençoa a igreja, motiva a igreja, abençoa os nossos irmãos que produzem, para que eles produzam mais, e faz com que a nossa comunhão, mesmo isolados, não morra. E é claro, que como resposta desses bolos, a gente já recebeu bolo. Hoje o Luiz Fernando foi lá levar 2 pares de meias lindos para a Poliana com a Renata, um cartãozinho tão bonito, A nossa irmã Edneuza mandou, fiquei sabendo agora aqui no culto que chegou lá, um vaso de flores, orquídea, alguma coisa assim. Olha que bacana. É isso, meus irmãos, isso é amor, isso é comunhão, isso é Atos 2, partindo o pão de casa em casa, compartilhando. Então eu gostaria de desafiar você
a investir nesse tipo de ministério. Antigamente a gente dava pamonha e carne de porco. Claro que hoje a gente não vai dar pamonha e carne de porco, né? Juliano, eu lembro um dia que nós fomos levar carne de porco, eu e o Luizinho, e a minha mãe botou aquela carne de porco no bornal, a Mauri, aquele bornalzinho de pano, né? E a gente, em vez de botar no ombro, foi arrastando, velho. Imagina, chão de terra. Fomos arrastando aquele trem, aquele poeirão, velho. E a gente foi correndo e arrastando aquilo. Quando nós chegamos perto da casa do homem que a gente ia entregar, meu pai deve estar ouvindo isso, lá no sítio, cara, e minha mãe. E eles vão ficar sabendo agora, 50 anos depois, cara, né? A gente abre aquele bornal, a carne estava toda encharcada de poeira, terra, pedaço de capim. Imagine aquela carne sangrando, foi pegando poeira, mas estava um negócio de nojo. A gente foi no Ribeirãozinho assim, lavou a bichinha bem lavado, bem esfregamos bem, lavamos o bornalzinho, jogamos lá dentro. Irmãos, pai e mãe, perdoe, mas a gente fez isso, cara. Era menino de 8, 9 anos, saímos com o bornal arrastando pelo chão, a gente não sabia a sujeira que ia dar aquilo. Claro que o bonito nisso tudo não são os erros que as crianças cometem, mas é o amor que nos unia, o carinho que nos unia. E nessa igreja, queridos, nós podemos fazer com que isso aconteça. Então, fica aí a história, vamos voltar agora para a Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Só o versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Existe uma história muito interessante de uma senhora chamada Dona Maria, que vai com seu filho Pedrinho fazer compra lá na venda do seu João. Lá naquele tempo, na década de 60, de 70, quando a gente comprava tudo na caderneta, não pagava nada, só pagava lá depois de 2, 3 meses, quando fazia a colheita, ia comprando, escrevendo na caderneta, comprando, escrevendo na caderneta. Quando fazia a colheita, vendia a colheita, e com o dinheiro da colheita, ia lá no bar do seu João e praticamente ficava todo o dinheiro da colheita lá na dívida da caderneta. Dona Maria vai com o Pedrinho, compra as coisas ali no armazém do seu João, tudo que precisava: arroz, feijão, açúcar, sal, farinha e outras coisas que ela precisava, coloca tudo lá no seu embornal, e quando ela está saindo, já está na rua, o seu João vem e fala: ô Pedrinho, toma aqui um punhado de balas para você. E vem com aquele punhadão de balas e coloca na mão do Pedrinho. Ele pega aquele punhadão de balas, enfia no bolso e sai correndo. Quando a mãe dele bate no ombro e diz: ei meu filho, como é que fala? E o Pedrinho olha para trás e diz: põe na conta, seu João, marca na caderneta. Queridos, nós não somos por natureza gratos. Não é da natureza do ser humano ser agradecido. Nós, por natureza, somos egoístas. Por natureza, nós gostamos de receber, de receber e de receber. Mas por natureza, nós não gostamos de agradecer. Faça uma pesquisa na palavra de Deus, do Gênesis até o Apocalipse. Olhe para os 40 anos de história do povo de Israel, marchando ali no deserto. Veja quantos milagres, quantos sinais aquele povo viu, desde o momento em que Moisés começa a agir ali no Egito, e Deus começa a enviar as pragas. Aquele povo vê a mão de Deus agindo, a mão de Deus guardando, a mão de Deus preservando, a mão de Deus fazendo com que a praga caia sobre o Egito e não caia sobre Israel, até a 10ª praga, quando o povo sai do Egito. E durante 40 anos Israel vê o milagre, experimenta o milagre, vive o milagre, sinais e mais sinais. Mas o que o povo faz? Reclama, murmura, lamenta, chora, até blasfema. A ponto do salmista dizer, ou melhor, Deus dizer pela boca do salmista: 40 anos estive desgostado com essa geração, porque é povo de dura serviço. Povo que experimentou os milagres de Deus de forma fantástica, maravilhosa, mas estava sempre murmurando. Não é natural do ser humano agradecer. No Novo Testamento, Jesus cura 10 leprosos. Apenas um voltou para dar glória a Deus. Não é natural, não é próprio do ser humano voltar para agradecer. A gratidão não é algo inerente à nossa natureza. A gratidão não é algo próprio de nós seres humanos.
Mas a palavra de Deus nos diz que a gratidão é uma necessidade. Aqui nós temos um imperativo de Deus, uma ordem de Deus, pela boca do apóstolo Paulo: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Na carta de Paulo a Tessalônica, Paulo trata de vários assuntos importantes. Ele fala do valor desta igreja, ele fala do amor que ele tinha por esta igreja, ele exorta esta igreja à prática da santidade, à prática do amor fraternal. Ele também trata da questão da segunda vinda do Senhor Jesus. Ele diz que essa segunda vinda será repentina. Ele fala da necessidade de vigilância, e aqui do versículo 12 até o versículo 22, Paulo vai tratar de relacionamentos. Ele vai traçar aqui vários preceitos que devem nortear a nossa vida. E ele vai tratar desses relacionamentos dos crentes com a liderança, nos versículos 12 e 13. Ele vai falar como deve ser a relação do cristão com os líderes, com os pastores, os presbíteros, os oficiais da igreja. Depois, nos versículos 14 e 15, Paulo vai tratar dos preceitos que devem ter a ver com a nossa relação uns com os outros, de um crente com outro crente, como que a gente deve se relacionar com os nossos irmãos. E nos versículos 16 a 22, Paulo vai colocar aqui alguns preceitos que devem nortear a nossa relação com Deus. E ele vai falar então a respeito de regozijai-vos sempre, de orai sem cessar, de não apagar o espírito, de não desprezar profecias e de abster-se de todo mal. E no versículo 18 Paulo fala da gratidão. Então a gratidão é algo que está ligado à nossa relação com Deus, dos preceitos que tem a ver com a nossa vida, com o nosso relacionamento com Deus. E o que o versículo 18 do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses nos ensina sobre a verdadeira gratidão? E essa verdadeira gratidão, ela tem que existir em todo tempo, em todo momento. E é claro que se ela tem que existir em todo tempo, em todo momento, ela tem que existir também mesmo na pandemia. Mesmo nesse tempo de quarentena, de isolamento social, nesse tempo de caos que o mundo está vivendo. O que eu aprendo, querido, à luz deste versículo tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão precioso? Primeira coisa que eu aprendo com esse versículo é que a verdadeira gratidão, mesmo em tempo de pandemia, ela pressupõe um Deus generoso e solidário. A verdadeira gratidão, ela pressupõe que o Deus a quem nós servimos é um Deus generoso e é um Deus solidário. Quando ele diz em tudo dai graças, esta expressão, este imperativo, em tudo dai graças, pressupõe que nós estamos diante de um Deus que é generoso, diante de um Deus que é solidário. Paulo entendia que todas as manifestações de amor que nós recebemos são expressões da dádiva de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus. Paulo não era evolucionista, Paulo não era naturalista, Paulo era um cristão transformado pelo poder do Evangelho. Era um cristão que antes de ser cristão foi fariseu, que conhecia profundamente o Velho Testamento, que conhecia profundamente as leis e os mandamentos, e que, ainda que de forma equivocada, tinha um conhecimento do Deus do Velho Testamento. E é claro que Paulo, como fariseu e agora um fariseu cristão, era um criacionista, que entendia que Deus criou todas as coisas, e que sendo Deus o Criador, era também Deus o provedor de todas as coisas. Paulo entendia que Deus é a fonte de todo bem. Por isso ele vai nos ensinar a termos uma vida de gratidão, uma vida de louvor, uma vida de adoração diante do Senhor, porque tudo o que temos, tudo o que somos é manifestação do amor, do zelo e do cuidado de Deus. Davi disse: tudo vem das tuas mãos. Tiago diz: porque toda boa dádiva e todo bom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança.
Queridos, quando eu entendo que o nosso Deus é um Deus generoso, quando eu entendo que o nosso Deus é um Deus solidário, e quando eu entendo que tudo que eu tenho, fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, socialmente, eclesiologicamente, quando eu entendo que a minha vida, o meu corpo, a minha saúde, cada membro do meu corpo, cada órgão vital, é manifestação do amor e do cuidado de Deus, com certeza isso vai gerar em mim um coração grato. Com certeza isso vai gerar em mim verdadeira gratidão. Eu creio que quem entendeu bem esse conceito da generosidade de Deus, do amor de Deus, foi José. Você conhece a história de José? Você conhece todo o sofrimento pelo qual José passou. Você sabe que com 17 anos ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Ele vai como escravo, ele tinha sonhos de que ele seria um grande líder, sonho de que seus irmãos e toda a sua família se curvariam diante dele, mas de repente todos esses sonhos são frustrados, quando ele é entregue a uma caravana de midianitas e é levado para o Egito, e de repente ele está no mercado dos escravos, e é comprado por Potifar, e ele vai para a casa de Potifar como um escravo, e de repente parece que todos os sonhos se tornaram pesadelos. Durante 13 anos, José vive ali na escravidão. Primeiro trabalhando na casa de Potifar, depois a sua situação piora, quando ele é enganado, traído pela mulher de Potifar, e é jogado numa prisão onde ele fica pelo menos 2 anos. Porque depois que ele interpreta o sonho dos 2 servos do rei, ele ainda ficou 2 anos. 2 anos depois foi que o rei sonhou, e aí o servo que sobreviveu disse que havia conhecido José. Então provavelmente ele ficou mais do que 2 anos na prisão. Ele saiu da prisão com 30 anos. Ele ficou de 17 até 30 anos vivendo nesta situação de escravo. Ele revela o sonho do rei, ele dá conselhos ao rei, a Faraó, e ele então é colocado como um dos seus governadores, como um dos homens mais importantes do Egito. E então lhe dá uma esposa, e ele tem filhos, e ele tem um primeiro filho, e depois ele tem um segundo filho. Provavelmente já se passaram 15 ou 16 anos desde que ele foi vendido como escravo para o Egito. De alguém que era escravo, de alguém que estava numa prisão. Agora José se torna um homem rico, um homem próspero, um homem poderoso, um homem que é o governador de toda a terra. Mas a Bíblia diz que quando nasce o segundo filho dele, ele coloca o nome de Efraim e diz: porque Deus me fez prosperar na terra da minha peregrinação. Olha, queridos, isso é gratidão, isso é reconhecer a generosidade de Deus. José de repente teria todas as razões para bater no peito, cheio de orgulho, cheio de arrogância, e dizer: está vendo, eu conquistei, está vendo, eu cheguei lá. Ainda que meus irmãos tenham me traído, ainda que eles tenham puxado o meu tapete, ainda que eles tenham me vendido como escravo, ainda que eles tenham intentado mal contra mim, mas eu consegui reverter a situação, e hoje eu sou um dos homens mais importantes do mundo. Ele poderia dizer isso, mas ele não diz, porque ele reconhece que ele só está naquela posição porque Deus foi generoso para com ele. Depois ele próprio vai dizer para os seus irmãos: vocês na verdade intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Na verdade não foram vocês que me mandaram para o Egito, mas foi Deus que me mandou adiante de vocês, para que se preserve muita vida. Ele entende então, queridos, essa providência de Deus, esta graça de Deus, esse amor de Deus, esse cuidado de Deus. E quando nasce o seu segundo filho, ele coloca o nome do filho de Efraim, literalmente gratidão. É isso que significa gratidão, reconhecimento de que tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que agora ele conquistou, não era fruto do seu esforço, do seu trabalho apenas, mas era fruto da generosidade de Deus. Sim, queridos, a verdadeira gratidão, ela pressupõe um Deus generoso e solidário.
Um Deus que é bom, um Deus que cuida da sua criação, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que abençoa justos e injustos, um Deus que faz o seu sol nascer sobre bons e maus, um Deus que derrama a sua graça abundantemente sobre todo o planeta, um Deus que renova a face da terra todos os dias, um Deus que a cada amanhecer derrama da sua misericórdia, e é ela a causa de não sermos consumidos. Grande problema é que a maioria dos seres humanos sequer tem consciência destas verdades. Acordam e deitam todos os dias sem sequer dizer graças a Deus. Comem, bebem, se vestem, recebem seus salários sem sequer dizer graças a Deus. Estão com os corações empedernidos, duros, frios, indiferentes, porque eles não reconhecem que existe um Deus generoso e solidário. Mas a verdadeira gratidão, ela parte do pressuposto de que existe um Deus que reina, que governa, que é generoso, um Deus que, como disse o próprio Jesus, não é como nós. Ele disse: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas para os seus filhos, muito mais o vosso Pai Celeste que está nos céus. Então olhe para a sua vida, olhe para tudo que você tem, olhe para tudo que você conquistou, olhe para o que você era e para o que você é agora, olhe de onde você veio, onde você chegou, e quando você fizer toda esta análise, quando você fizer todo esse autoexame, chegue à mesma conclusão de José: Deus me fez prosperar. Isso é gratidão, é reconhecer que existe um Deus que cuida de nós, um Deus que é generoso e solidário. Mas quando nós olhamos para esse texto e Paulo diz: em tudo dai graças, a segunda verdade que nós temos que aprender é que, se por um lado a verdadeira gratidão pressupõe a generosidade de Deus, por outro lado ela pressupõe também lutas e adversidades. A verdadeira gratidão pressupõe lutas, adversidades. Ele diz: em tudo dai graças. A palavra grega usada aqui é panta, e a ideia de panta é: em todas as coisas, em todas as situações, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, dai graças. E a gente sabe, queridos irmãos, que a vida não é feita apenas de pastos verdejantes e águas cristalinas. Não! A vida também nos reserva vales escuros e sombrios, nos reserva estradas pedregosas, nos reserva espinhos. Nós vivemos num mundo caído, num mundo que está debaixo do efeito e do poder do pecado, de um mundo que foi amaldiçoado. A terra foi amaldiçoada por causa do nosso pecado, ela geme e sofre por causa do nosso pecado, e por causa desta maldição, ela produz cardos, espinhos e abrolhos, e ela produz pragas, e ela produz vírus e bactérias, e ela produz doenças, e nós estamos sob o efeito dessas coisas, todos nós estamos, ninguém está livre disso. Então, quando Paulo diz: em tudo dai graças, eu tenho que entender que esta gratidão pressupõe lutas, adversidades. Ninguém está livre da perda, ninguém está livre das quedas, ninguém está livre das derrotas, ninguém está livre dos fracassos. A morte nos espreita todos os dias, doenças, acidentes, desempregos, tragédias, todos têm momentos difíceis na vida. A vida, ela é muitas vezes dura para cada um de nós, e muitas pessoas sofrem todos os dias debaixo da opressão, da dor, da miséria. As tempestades, elas vêm e elas chegam, e elas são inesperadas, elas são imprevisíveis, elas são inevitáveis, elas são inadministráveis, elas estão aí. Semana passada eu pedi oração por uma senhora lá do Mackenzie, que trabalhou lá tantos anos e canta ainda no coral da capela. Ela perdeu um filho de 23 anos, menino que acabou de sair da faculdade, chamado Gustavo. Saíram para viajar, e no meio da viagem à noite, o menino tem um mal súbito, tem um problema de coração, não suporta, e horas depois está morto. Queridos, ela é crente, é nossa irmã em Cristo Jesus, mas o fato de ser crente não a exime de passar por estas lutas.
Nós temos que entender esta verdade, temos que estar preparado para isso. Quando Paulo diz em tudo dai graças, ele não está dizendo em tudo que é bom, em tudo que é vitorioso, em tudo que é legal, em tudo que é bacana. Quando ele diz em tudo dai graça, ele está dizendo em todas as coisas, em todas as circunstâncias, mesmo nos momentos mais difíceis, mais amargos, mesmo nos momentos mais trevosos da nossa vida, nós temos que agradecer a Deus. Se José entendeu o lado da generosidade de Deus, eu creio que quem entendeu o lado das lutas e adversidades foi Jó. Jó é um grande exemplo desse segundo ponto da verdadeira gratidão. Jó era aquele homem que o próprio Deus disse que ele era diferenciado, como o Juliano gosta de dizer, era fora da curva. Jó era fora da curva, e não foi ninguém que disse humano, foi o próprio Deus. Deus estava lá numa entrevista com Satanás, e ele disse: observaste o meu servo Jó, olha para esse cara é diferenciado, é fora da curva. Ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a Deus, ele se desvia do mal. E então o diabo olha para Deus e diz: é claro, quem é que não seria íntegro, reto e temente a Deus? O Senhor faz tudo para ele, o Senhor abençoa a vida dele, tem fartura, abundância, tem 10 filhos, tem animais, tem gado, tem riqueza. Claro, desse jeito qualquer um é diferenciado. Então Deus diz para Satanás: então toca na vida dele, tira tudo que ele tem. Imagine, queridos, você num dia, perder tudo que você tem. Notícia após notícia de tragédia. Cada mensageiro que chega traz uma notícia mais dolorosa. De repente, aquele homem rico, abastado, aquele homem que vivia em paz, sereno e tranquilo, passa por uma tempestade, por uma noite de trevas e de angústia, até que o último mensageiro chega e diz: seus filhos comiam e bebiam, e de repente o vento bateu, a casa caiu, e morreram todos eles, e só eu escapei para trazer-te a nova. E a Bíblia diz que diante de todas estas notícias, perdeu seus animais, perdeu suas ovelhas, perdeu seus camelos, perdeu seus filhos, e diante de todas as perdas e prejuízos, a Bíblia diz lá no capítulo 1 de Jó: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele entendeu que perder aquelas coisas todas, por mais dolorosa que fosse, não era motivo para lamentar, não era motivo para blasfemar, mas era motivo para adorar e agradecer. O diabo volta à presença de Deus, e Deus diz: está vendo? Ele continua firme, ainda que você me incitou contra ele. E então Satanás diz: claro, ele ainda tem saúde, fisicamente está forte, toca no seu corpo, tira a sua saúde, enche ele de doença, e você vai ver se ele não blasfema contra ti. E Deus diz: tá bom, vai lá, toca no corpo dele. E Satanás volta e toca no corpo de Jó. E aquele homem que já perdeu seus bens, aquele homem que já perdeu seus filhos, agora perde a sua saúde. De repente, da noite para o dia, aquele homem forte, saudável, agora está doente. A Bíblia diz que ele está coberto de chagas, da planta do pé até a cabeça. São feridas, são chagas inflamadas, expostas, queimando, doendo. A Bíblia diz que ele fedia, o seu hálito era péssimo para sua esposa. Ele ficou apenas pele e osso. Ele se sentava no pó e se raspava com caco de telhas. A sua mulher chega para ele e diz: você ainda conserva a tua fé? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E então Jó diz assim: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Queridos, ele perde todos os bens, perde a família, perde a saúde, mas ele não blasfema. E depois do capítulo 2 até o capítulo 42, nós temos ali uma luta de discussões, onde os 3 amigos que vieram para consolar Jó, na verdade se tornam os juízes de Jó, e atacam Jó, e acusam Jó, dizendo: você está recebendo o que você semeou, você está recebendo o que você plantou. Na verdade, aquilo que aconteceu com você, nada mais é do que consequência de seus pecados, que de alguma forma você camuflou.
Jó faz perguntas a Deus que Deus não responde. Deus faz perguntas para Jó que Jó não tem respostas. Mas quando chega lá no capítulo 42, no versículo 7 diz assim: tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Perceba, queridos, que mesmo nos discursos mais inflamados de Jó, Deus entendeu que ele não cometeu erro, que ele não pecou contra Deus. O próprio Deus disse que ele falou o que era bem, enquanto os seus consoladores juízes falaram o que era mal, entenderam a teologia do sofrimento de forma errada. Jó entendeu da forma certa. E ali então, queridos, Jó agora confessa dizendo: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu penso que esta frase, ela significa Jó dizendo assim: olha Deus, eu conhecia na prática o Deus generoso, o Deus do primeiro argumento, e na teoria eu conhecia o Deus das lutas e adversidades, mas agora eu conheço na prática o Deus generoso, e conheço também na prática o Deus das lutas e adversidades. Agora eu conheço tanto o lado bom da vida, quanto o sofrimento da vida, e entendo que em tudo isso tem Deus. Por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Isso é verdadeira gratidão. É quando nós entendemos que mesmo nas lutas, mesmo nas adversidades, mesmo no velório do nosso filho, mesmo enterrando o esposo ou o marido, mesmo perdendo o seu carro, mesmo tendo as rodas roubadas, mesmo tendo o dinheiro sendo levado, mesmo sendo acometido com um câncer, mesmo recebendo uma notícia que seja a mais dolorosa possível, nossa atitude não pode ser outra do que: bendito seja o nome do Senhor. Incrível que a gente vive numa sociedade, e muitas vezes a própria igreja, muitas vezes nós pastores, nós líderes da igreja, estamos o tempo todo murmurando, reclamando, lamentando. Muitas vezes nós próprios não damos o exemplo, por qualquer razão, estamos aí amuados. Quando deveríamos, queridos, viver 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 ou 31 dias por mês, 365 dias por ano, adorando e dizendo: bendito seja o nome do Senhor, cantando louvores ao nosso Deus. Quer vivamos uma vida de fartura, de abundância, quer vivamos sofrimentos ou lutas. Mas em terceiro lugar, esse pequeno versículo vai nos ensinar que a verdadeira gratidão, mesmo na pandemia, ela não apenas pressupõe um Deus generoso, ela não apenas pressupõe lutas e adversidades, mas em terceiro lugar ela pressupõe obediência. Ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Paulo está dizendo: seja grato, seja agradecido, porque a vontade de Deus é que você seja grato, seja agradecido. Logo, queridos, gratidão não é uma questão de escolha, e sim de obediência. Não é opcional, é ordem, é um mandamento de Deus. Em tudo dai graças. Isto é imperativo, é ordem, é mandamento de Deus. Não obedecer, não ser grato implica em pecado contra Deus. O que diz a nossa confissão de fé, o nosso catecismo? Pergunta 14 do breve catecismo diz: o que é pecado? E a resposta diz: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão desta lei. Se gratidão é uma ordem, se gratidão é um imperativo, se gratidão é um mandamento, então é uma lei. Se eu não vivo em gratidão, eu não estou conforme a lei de Deus, não estou agindo de acordo com a vontade de Deus. Se eu não agradeço, eu estou quebrando a primeira parte do mandamento, que é não estar conforme a vontade de Deus. E se além de não agradecer, ainda vivo lamentando, murmurando, reclamando o tempo todo, feito aquela hieninha do deserto, ó dias, ó semanas, ó vida, o tempo todo lamentando como se uma nuvenzinha negra estivesse sobre mim, eu estou quebrando a segunda parte do mandamento. Ou seja, por um lado eu não vivo conforme porque não obedeço, e por outro lado eu
eu transgrido, porque desobedeço. Isso é pecado. Às vezes a gente pensa que pecado é adulterar, é matar alguém, é falar uma mentira cabeluda, é roubar. Essas coisas são pecados também. Mas ser ingrato também é pecado. É não estar de acordo com a vontade de Deus. Paulo diz, esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que você seja grato. Tenha uma vida de gratidão, tenha uma vida de louvor, tenha uma vida de adoração. Eu creio, queridos, que quem entendeu bem esse terceiro ponto da verdadeira gratidão foi o próprio Paulo. Porque gratidão nada mais é do que aprendizado. Ele diz lá em Filipenses 4:11, digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo aprendeu a viver contente. Imagine que Paulo era um grande fariseu, um grande líder, era um homem que tinha tudo para ser o substituto daqueles grandes líderes do farisaísmo. Era um homem intelectual, um filósofo, um estudioso, alguém que cresceu aos pés de Gamaliel, alguém que estava crescendo na sua perseguição contra o cristianismo, alguém que estava pouco a pouco ganhando espaço dentro da política do farisaísmo. Mas de repente esse homem tem um encontro com Jesus, um encontro que o derruba por terra, que o cega por 3 dias, mas quando caem as escamas dos olhos físicos, ele tem olhos espirituais transformados. É um novo homem, só que é um novo homem que nasce debaixo de um signo, o signo do sofrimento. Deus diz a Ananias, vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Paulo já começa a sua vida cristã debaixo desta promessa. A sua vida será dura, será de sofrimento, será de dor, e Paulo vai relatar toda a sua dor, todo o seu sofrimento lá na carta que ele escreve aos Coríntios, quando ele descreve todas as lutas, todas as surras, toda perseguição, apedrejamento, naufrágios e todo o sofrimento pelo qual passou. Mas a despeito de tudo isso, Paulo diz, eu aprendi a viver contente. Ou seja, eu aprendi a viver uma vida de gratidão. Viver contente é viver satisfeito, é estar em paz. Queridos, Paulo tinha todas as razões para ser um homem amargo, azedo, amargurado, tinha tudo para viver reclamando. Ele que pregava, ele que ensinava, ele que escreveu os grandes compêndios teológicos do Novo Testamento, ele que foi o maior missionário que o cristianismo já conheceu. Ele poderia bater no peito e cobrar de Deus, ei Deus, me abençoa, ei Deus, eu quero prosperidade, fartura e saúde. Mas mesmo quando ele ora por uma doença, por aquilo que ele chama o espinho na carne, ele pede 3 vezes, e não tendo uma resposta positiva ao curá-lo, ele se satisfaz com a graça de Deus. Eu estou satisfeito com Jesus, eu vou continuar com o espinho, mas eu vou continuar sendo grato. Queridos, gratidão é aprendizado. Eu tenho que aprender a ser grato. Isso é um exercício, é um treinamento. Eu tenho que aprender dia após dia, eu tenho que exercitar a gratidão, eu tenho que treinar a minha mente, treinar o meu coração, treinar as minhas atitudes, no relacionamento marido e mulher, no relacionamento pais e filhos, no relacionamento pastor e ovelha, no relacionamento patrão e empregado, no relacionamento com os nossos irmãos. Eu tenho que treinar a minha mente para ser grata. Tenho que treinar a minha mente para exercer esta gratidão, aprender esta verdade. Porque não ser grato é estar em desobediência ao mandamento de Deus. E desobedecer o mandamento de Deus é pecado. É pecado. Ou seja, se eu não vivo uma vida de gratidão, eu estou pecando contra Deus. Estou quebrando um mandamento que está bem claro e explícito aqui na palavra de Deus. Mas em quarto lugar, concluindo, Paulo vai nos ensinar que a verdadeira gratidão, ela pressupõe a generosidade de Deus, ela pressupõe lutas e adversidades, ela pressupõe obediência. Em quarto lugar, ela pressupõe vida transformada. Ele diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco. Paulo vai dizer que a verdadeira gratidão, ela é cristocêntrica, ela demanda, ela pressupõe que aquele que é grato, ele teve a sua vida transformada, ele passou pelo novo nascimento, ele foi regenerado.
Paulo está ensinando, queridos, que a verdadeira gratidão é coisa de gente crente. Só a gente crente é verdadeiramente grato. O ímpio não é grato. Ele pode até ter educação, dizer muito obrigado, mas uma coisa é educação, uma coisa é etiqueta, outra coisa é verdadeira gratidão. Quando Paulo fala isso, ele está nos ensinando que verdadeira gratidão é coisa de gente crente. Estamos falando de gente crente, nascida de novo, gente transformada. Não estamos falando de gente religiosa. Ser pastor não significa ser crente. Ser presbítero não significa ser crente. Ser diácono não significa ser crente. Cantar no coral João Calvino, no coral de jovens, ministrar louvor aqui na igreja, não significa ser crente. Isso é religiosidade, isso faz parte dessa movimentação da organização chamada igreja presbiteriana, ou batista, ou metodista, outra qualquer. Mas isso não significa ser cristão, não significa ser nascido de novo. É por isso que a gente vê tanta gente dentro da igreja murmurando, porque é apenas religioso, mas não é cristão. É duro, mas é verdade. Essa é a verdade. Você olha para o colégio apostólico, e se você fizer um estudo do colégio apostólico, você vai ver que o discípulo que estava acima de qualquer suspeita chamava-se Judas. Judas era o cara acima de qualquer suspeita. Você encontra Pedro sempre dando bola fora, sempre pisando na bola, sempre falando fora do tempo. Uma vez falava muito bem, outra vez falava para levar burdoada. Você encontra os filhos do trovão lá, querendo que caia fogo do céu para consumir os samaritanos. Você encontra os filhos de Zebedeu, puxando o tapete dos colegas, querendo sentar um à direita e outro à esquerda de Jesus. Você encontra nos discípulos, vários deles com manifestações erradas, ruins, mas você olha para Judas, não tem nada, até o dia que ele mostra a sua verdadeira identidade. Ele era do diabo, ele não era cheio de Jesus. Os outros, com seus erros e defeitos, eram crentes, eram homens de Deus, que depois que Jesus morre e ressuscita, são cheios do Espírito Santo e vão ser os evangelizadores do mundo. Aquele Pedro, todo cheio de erros e falhas, e de palavras erradas, e covarde, que nega Jesus, agora chega diante do Sinédrio, cheio de autoridade, dizendo: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas se você olha para o colégio apostólico, e olha só do ponto de vista da religião, vai dizer: Judas é o cara. Mas é o cara do outro lado, é o cara do inimigo, é o cara do diabo. Olhe para a história do povo de Israel. Leia o primeiro capítulo do profeta Isaías. Veja o que Deus diz do povo de Israel, um povo extremamente religioso. Eles guardavam os sábados, eles guardavam as luas novas, eles faziam todas as festas das colheitas, eles faziam todas as celebrações, todos os sacrifícios. Mas quando você lê o primeiro capítulo de Isaías, a Bíblia diz que eles estavam podres, enfermos da planta do pé até a cabeça. O profeta diz: não há neles parte sã, senão feridas e contusões e chagas inflamadas, não espremidas. Ele diz: quando vocês chegam para me cultuar, não é a mim que vocês estão cultuando. Ele diz: eu não suporto mais o ajuntamento solene, eu não suporto mais os sábados, eu não suporto mais as festas. Vocês se arrependam, mudem de vida. Queridos, era um povo religioso, mas não era um povo transformado. Não era alguém que tinha tido uma experiência profunda com Deus. Eu comecei a ler hoje o profeta Jeremias, li do capítulo 1 até o capítulo 10. Meu Deus, tem páginas que dá nojo de ler. A maneira como Deus, pela boca do profeta, fala do povo, dizendo: você é prostituta, você é como aquela dromedália no deserto, no cio. Olha que palavra dura, falando de quem? Daquele que se dizia povo de Deus, mas que não tinha nada de Deus, só religião. Como os fariseus do tempo de Jesus, que levaram Jesus para a cruz. Estavam ali dentro de todos os mandamentos. Quantos, Juliano? 600 e não sei quantos mandamentos guardavam, ipsis literi. Mas Jesus chama de raça de víboras, de sepulcros caiados. Gente podre, cheio de religião, mas vazio de Jesus Cristo. Querido, verdadeira gratidão é coisa de gente crente.
gente nascida de novo, gente que passou pelo novo nascimento, que teve o seu velho homem morto, crucificado, e que agora tem uma nova natureza formada dentro de si. Eu creio que o grande exemplo para ilustrar esse argumento é o leproso. Lembra quando Jesus cura os 10 leprosos? Lepra naquela época era uma doença perversa, era uma doença que excluía da família, excluía do trabalho, excluía da sociedade, excluía da vida religiosa, era uma doença imunda. A pessoa leprosa, ela tinha que ser tirada da cidade, ser colocada para fora dos muros. Geralmente eles moravam em grupos, num vale, num local, onde os leprosos ali ficavam. Era uma doença que apodrecia, que cheirava mal. Aqueles tinham que ficar distantes. Quando eles iam chegar perto de alguém, eles tinham que bater um sininho dizendo: leproso, leproso, leproso. E de repente esses 10 leprosos estão em determinado lugar, Jesus está passando por ali, e eles gritam: Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus então diz: vai mostrar ao sacerdote. Naquela época o sacerdote era quem dava a palavra, se o leproso poderia voltar para a sociedade ou não. Ele examinava, ele via se a lepra fora curado ou não. Se fora curado, ele ficava mais 7 dias, e depois então ele era reinserido na sociedade. Se não fosse curado, ele era expulso novamente lá para o seu local. E a Bíblia diz que eles estão indo, os 10, e de repente eles percebem que a lepra foi embora. Imagine, de forma milagrosa, a ferida, as contusões, aquelas feridas vermelhas, expostas, sangrando, de repente tudo é curado de forma milagrosa, instantânea. A Bíblia diz que os 9 continuaram. Eu nem sei se eles foram mostrar para o sacerdote. Talvez nem tenham ido, não sei. Mas um deles voltou. A Bíblia diz que um deles voltou dando glória a Deus. Prostrou-se diante de Jesus, glorificando. Jesus olha para aquele homem e diz: mas não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Não houve ninguém que voltasse a não ser esse estrangeiro. Esse ainda era estrangeiro, nem era dos judeus. E então Jesus diz para ele lá em Lucas 17, 19: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Sabe por que ele voltou? Porque ele foi curado da lepra física e foi curado da lepra espiritual. Aquele homem, quando viu o seu corpo curado, quando ele viu as feridas cicatrizadas, quando ele viu a sua pele novamente restaurada, ele sentiu uma transformação no seu coração. Aquele homem nasceu de novo. Aquele homem era um homem transformado. Agora ele está diante de Jesus para adorá-lo, e Jesus diz: levanta-te e vai, você está salvo, a tua fé te salvou. Jesus não está falando da salvação física, está falando da salvação espiritual. Por que os outros 9 não voltaram? Não foram transformados. Talvez fossem religiosos, talvez fossem no sacerdote e fossem examinados e prestassem os sacrifícios devidos lá pela lei de Moisés, mas estavam ainda na lei, não experimentaram a graça. Aquele experimentou a graça, nasceu de novo, era uma nova criatura. Você já é crente, meu irmão? Não estou perguntando se você é presbiteriano, nem se você entrega o dízimo. Tem que entregar mesmo, essa é uma obrigação constitucional. Se você dá oferta para missões, os espíritas talvez deem mais do que nós. Não estou perguntando se você canta no coral, se você é oficial da igreja. Eu estou perguntando se você já é crente, nascido de novo. Jesus já transformou a sua vida. O Espírito Santo já selou o seu coração. Você já tem certeza que é filho da promessa. Então você não pode mais viver lamentando, murmurando, reclamando. Você tem que viver uma vida de gratidão. Gratidão não é opção. Gratidão é uma ordem, é um mandamento. Paulo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que isso nos ensina? Nos ensina que a verdadeira gratidão pressupõe um Deus generoso. Tudo o que temos e somos é generosidade de Deus, é graça de Deus. Mas também gratidão pressupõe lutas e adversidades. Nós vivemos num mundo caído, debaixo do efeito do pecado, e nós estamos sujeitos a todas as dores e sofrimentos deste mundo. Mas a verdadeira gratidão também pressupõe obediência. Isto é mandamento, é ordem de Deus, é a vontade de Deus. E acima de tudo, verdadeira gratidão pressupõe que eu sou crente, que eu nasci de novo, que eu estou em Cristo. Eu não sei se você conhece a história de Horatio Gates Spafford, mas os historiadores dizem que Spafford era
um grande advogado que advogava na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. No ano de 1871, Spafford fez um grande investimento. Ele era um homem rico, de muitas posses, e ele pegou todos os seus valores monetários e comprou praticamente um bairro inteiro de imóveis na cidade de Chicago. 2 ou 3 semanas depois, Chicago sofreu um grande incêndio, o grande incêndio de Chicago de 1871, e todas as casas e imóveis que Horatio comprou foram queimadas, virou cinza. Para piorar a sua situação, alguns meses depois, ele perde de forma de morte súbita o seu filho caçula, morreu de repente. 2 anos depois, em 1873, no mês de novembro, Spafford, sua família e suas 4 filhas decidem passar o Natal na Inglaterra, em Londres. Só que Horatio tinha ainda alguns compromissos em Chicago, e então ele manda a sua esposa e suas 4 filhas num navio chamado SS Ville de Havre. E elas vão, e ele fica para ir dias depois, para encontrá-las lá em Londres, para passarem o Natal juntos. Ele queria ouvir o grande Moody que estava pregando em Londres nesta época de Natal. Alguns dias depois, no dia 12 de novembro, aquele navio, ou melhor, no dia 22 de novembro de 1873, aquele navio afundou. Dezenas de pessoas morreram, ao todo foram 263 pessoas que morreram, algumas se salvaram. As que se salvaram foram levadas para a cidade de Cardiff, no país de Gales, e de lá, a esposa de Spafford mandou um telegrama para o seu marido dizendo: salva, porém, só. Em 3 anos, queridos, ele perdeu todo o seu patrimônio, perdeu seu filho caçula e perdeu suas 4 filhas. Ele então toma um navio em Chicago e viaja para encontrar sua esposa em Londres. E anos depois, sua outra filha, que nasceu depois da tragédia, escrevendo sobre a biografia do seu pai, diz que quando ele passava pelo local onde o navio afundou e suas filhas morreram, ele escreve este hino, que faz parte do nosso Inário Novo Cântico, que no texto original diz: quando a paz como um rio atravessa o meu caminho, quando tristeza como as ondas do mar me inundam, seja o que for a minha porção, tu me ensinas que tudo está bem com a minha alma, tudo está bem com a minha alma. No nosso Inário Novo Cântico, traduzido para uma linguagem mais fácil do português, nós temos: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus. Queridos, isso nos ensina que se nós temos Jesus, nós temos tudo. Se nós não temos Jesus, nós não temos nada. Perder todas as coisas do mundo e ter Jesus é não perder nada, mas ganhar todas as coisas do mundo e perder Jesus é perder tudo. Qual é o fim principal do homem? Nossa confissão de fé diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E John Piper, escrevendo sobre isso, ele diz: glorifica melhor a Deus quem tem mais prazer em Deus. Quem tem prazer em Deus, quem entende a graça de Deus, quem entende a generosidade de Deus, quem entende o amor de Deus, quem já passou pela experiência do novo nascimento, pode perder tudo nesta vida, mas ele sempre será agradecido, porque ele vai entender que a verdadeira gratidão pressupõe esse Deus generoso, pressupõe lutas e adversidades, pressupõe obediência ao mandamento de Deus, e é um testemunho da nossa vida transformada. Deus nos abençoe, e que você seja um crente verdadeiro, um crente cheio do Espírito Santo, e mesmo nessa pandemia, mesmo no meio de tanto sofrimento, mesmo no meio de tanto medo, que você sempre esteja agradecendo, exaltando, glorificando, bendizendo a Deus, porque esta é a razão de eu e você estarmos aqui nesta terra. Deus nos abençoe.